Eu gostaria de ler novamente. Eu vou ler só o versículo 2 de Romanos 8. Vamos antes orar? Fala, Senhor meu Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, dilate o teu coração e abra a tua boca. Fale conosco no mais profundo do nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Queremos te obedecer. Queremos praticar a tua palavra para a tua glória e honra. Repreenda toda distração. Repreenda os demônios e os principados. Todas as forças contrárias à nossa aquisição do conhecimento, da sabedoria de Deus, através de Jesus Cristo, ressuscitado, o Espírito que nos dá vida. E graças a Deus. Romanos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Nós estamos vendo aí a lei do Espírito de vida. Nós fizemos uma pequena introdução. Nós falamos algumas coisas sobre as leis que governam a humanidade, as leis universais, as leis da física, as leis de química. E nós falamos também da lei que governa as aves, as leis que governam os pássaros, a lei que rege a vida dos mamíferos, não é verdade? A lei que rege o leão não é a mesma lei que rege a mim e a você. A lei que rege o porco não é a mesma lei que rege os leões. Porque os organismos, a estrutura dos animais, dos seres são diferentes. Então, algumas leis são genéricas. Todos nós respiramos, os mamíferos. Respiramos e vivemos no ar atmosférico. Já os peixes também, eles respiram, mas através de um sistema diferente que nós temos, né? E nós então precisamos ter as guerras, né? Tem as bracas, através das quais eles metabolizam, eles retiram o oxigênio da água. H2O, eles conseguem quebrar essa estrutura molecular e continuar dentro da água e tirando apenas o oxigênio que é necessário para a sua vida. As aves têm uma outra lei, a lei dos voláteis, né? Que controla os pássaros que voam. A estrutura deles é diferente, a natureza é diferente, a lei é diferente. Nós, como seres humanos, tem a lei que governa o homem natural, é a lei do pecado e da morte. E tem um homem regenerado, um homem que nasceu de novo, ele é regido pela lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Essa é a lei que rege a nossa vida, a qual lei nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado obriga o homem a pecar e o salário do pecado é a morte. Então nós vimos algumas coisas sobre isso. E nós vamos avançar um pouco. Né? Porque através desse conhecimento a gente obtém cura, a gente tem paz, a gente tem alegria, nós temos prosperidade. Muitas coisas nós buscamos por ela desesperadamente e às vezes estão instaladas em nós, estão postas nas nossas vidas. O que nós temos apenas é que ter consciência, fé e desfrutar destas coisas na pessoa de Jesus Cristo ressuscitado, que é o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que está no nosso Espírito. Amém? Nós vamos ver também que no reino de Deus, na igreja, nada é pela força de vontade, nada é pelo sacrifício próprio. Jesus, na cruz, ele inclinou a cabeça e disse para o Pai: está tudo consumado. Se está tudo consumado, resta a nós que cremos em Jesus apenas entrar na dispensação dessas verdades, porque Deus não mente. Amém? Eu quero andar então com os irmãos, né, mais alguns passos. Nós falamos também sobre o fracasso de viver pela vontade própria. Nós mostramos que muitas pessoas fazem um grande esforço para agradar a Deus, mas a Bíblia diz que não é por esforço, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, nós não agradamos a Deus fazendo as coisas, fazendo sacrifício, pela nossa força de vontade. É crendo em Deus. Às vezes tem pessoas que fazem pouco ou aparentemente quase nada, segundo os nossos olhos. E tem pessoas que fazem grandes coisas, mas não agradam a Deus. Nós não agradamos a Deus fazendo as coisas. E tudo que é necessário ser feito, Jesus já fez. O que Deus espera de nós é que nós confiemos nele, nós acreditemos na sua palavra. Nós falamos que muitos dizem, eu quero Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero fazer o bem, não quero fazer o mal, eu quero dizimar, eu quero ofertar, eu quero evangelizar, eu quero ser um missionário além mar. As pessoas querem muitas coisas. Eu não quero fazer as coisas erradas, eu quero fazer tudo certo, eu quero obedecer o meu pastor, não é verdade? Eu não quero deixar de orar, eu não quero deixar de jejuar. Então isso tudo são vontades, mas a palavra de Deus diz que é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Você pode querer, eu posso querer, mas nós não temos poder para fazer tudo aquilo que nós desejamos. Deus deseja, Deus quer, e Ele pode. A grande diferença. Então, se você deseja e não pode, e Deus deseja e pode, então o que é melhor para nós? Continuarmos fazendo esforço ou depositar a nossa confiança em Deus? Então essa reflexão, ela nos conduz exatamente nessa diferença. A religião é que nos obriga a fazer esforços. E ajudando, hoje de manhã mesmo eu vinha sair daqui da escola dominical e parei na farmácia. E quando eu estava dentro do carro, passou um homem, com a camisa de uma religião, escrito que se quem crê em Deus faz as obras de Deus e tal, a piedade. Então, e ele botou um crucifixo assim para fora e saiu assim todo assim, achando que era maior do que os outros homens por causa das obras. Mas a Bíblia diz que não é pela obra, mas é pela fé. Amém? E nós vamos ver também que as obras que nós realizamos, elas também devem ter que ser feitas em Deus, em Cristo Jesus. Porque é Deus quem realiza todas as obras. E as nossas obras é como trapo de imundícia diante de Deus. Porque não pode um ser imperfeito apresentar uma obra perfeita. Por isso, nós precisamos então conhecer a revelação de Deus, para nós recebermos então um tratamento completo da parte do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele queria fazer muitas coisas por sua própria vontade, mas ele simplesmente não conseguiu fazer. Deus usou o apóstolo Paulo para que através da sua vida ele pudesse então trazer revelações e conhecimento nosso. O apóstolo Paulo diz: pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Romanos 7,15, o apóstolo Paulo diz que aquilo que ele queria, aquilo que ele achava correto, ele não conseguia fazer, mas aquilo que ele aborrecia, aquilo que sabia que era pecaminoso, que era errado, ele fazia. Por isso, ao escrever a Timóteo, ele diz que essa palavra é fiel e digna de aceitação, de que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, do qual ele era o principal. E por que ele falava isso? Porque a luz de Deus estava sobre ele. Então, quando o apóstolo Paulo recebeu a iluminação de Deus, ele viu então quão frágil ele era, quão incapaz ele era para fazer aquelas coisas que ele queria fazer. Elas estavam muito acima da sua capacidade de fazer. E ele então podia perceber os erros que ele cometia. Então ele teve que voltar-se totalmente para Deus. Então usa o apóstolo Paulo, nós vamos ver algumas coisas aqui. Ao ter a sua vontade fracassada, Paulo teve que entender que fazer o bem ou fazer o mal não é uma questão de vontade, mas é uma questão de lei. Há uma lei que opera a vida e há uma lei que opera a morte. A lei do pecado opera a morte. E nós temos também uma concepção muito equivocada sobre o pecado. Nós olhamos lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos, nós achamos que pecado é só aquilo que está naquela lista. Aquela lista é uma síntese
é de toda a lei de Deus. Muitas vezes a gente faz coisas para as pessoas verem, para as pessoas perceberem. Jesus fala, se a sua mão direita fizer algum benefício, não deve a esquerda saber. Muitas vezes nós fazemos as coisas para que as pessoas percebam. Nisso nós já estamos pecando. Se a sua mão direita faz alguma coisa em que ninguém conhece, mas se a sua mão esquerda souber, é pecado. Agora, como você vai fazer alguma coisa com a sua mão direita sem que a esquerda não tome conhecimento? É impossível. É impossível, você está entendendo? Então, isso é para nós desistirmos das nossas obras para tentar agradar a Deus, para tentar nos aproximar de Deus. Então o apóstolo Paulo teve. Mas a lei que opera a vida é a lei, não é a lei de Deus, é a lei de Moisés. Aquela lei vem revelar o quão pecaminoso, o quão incapaz nós somos de agradar a Deus. Mas a lei do Espírito, o que é nascido da carne, né? Mas nós lemos aqui nessa noite, aleluia, os que estão na carne, né, que está aqui, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas o homem nascido de mulher é carne, não é verdade? Então o homem já sai do ventre da sua mãe em direção à sepultura, em direção à morte. Por isso que a Bíblia diz, os homens estão ordenados a morrer uma só vez, segue-se imediatamente isso o juízo. Então qual é a lei que opera em nós, os regenerados? A lei do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso o texto no Além começa assim, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele vem dizendo aqui mais, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Então Deus está dizendo para mim e para você, que nós não estamos na carne, mas que nós estamos no Espírito. Por que nós estamos no Espírito? Porque nós não nascemos da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas nós nascemos da vontade de Deus. E o que é nascido de Deus é filho de Deus. Deus é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, assim como existe uma lei que governa a vida dos peixes, uma lei que governa a vida das aves, uma lei que governa a vida dos homens, tem uma lei que governa a vida dos espíritos. Isso é muito crucial. É isso que tira de nós todo fardo, toda angústia, toda tristeza, todo medo, toda depressão. Nós estamos estudando sobre depressão e também sobre angústia, sobre medo. E nós então podemos falar algumas coisas aqui nesta noite. Tem coisas que são muito devastadoras nas nossas vidas. A perda do ente querido, a morte, um relacionamento íntimo rompido, um problema financeiro, um desastre, uma hecatombe, cai uma tempestade aí, por exemplo, e leva a casa, leva carro, leva tudo, uma perda do negócio, um incêndio, uma pessoa que sucumbe financeiramente, uma pessoa que é traída. Isso leva as pessoas a ter um golpe na alma. E como as pessoas podem recuperar-se disso? Somente mediante a comunhão com Deus, somente mediante a palavra de Deus. Por isso, os estudiosos têm estado preocupados que o mal da nossa era, o mal do século XXI, não é o câncer, não é a tuberculose, é a depressão. As pessoas vivem deprimidas, tristes. Aí nós mostramos também as formas como Satanás trabalha contra a humanidade. O Satanás trabalha depressão, opressão e possessão maligna. E nós vamos conhecer esse trabalhar do diabo para ficarmos libertos. Com relação à possessão maligna, a Bíblia chama de endemoniamento. É quando os demônios entram na vida de uma pessoa e controlam seu espírito, sua alma e seu ser. Ela fica totalmente embaixo da autoridade de Satanás. Ô Senhor Jesus.
Aí, cadê ele? Dentro dos meus olhos. Eu quero o caso endemoniado do Gadareno. Aquele homem era totalmente controlado por 2.000 demônios aproximadamente, estava dentro dele. Era um desastre total. E ele governava 10 cidades, Decápolis era totalmente. Não tinha ferro, não tinha grilhão, não tinha cadeia, podia prender aquele homem. Morava no sepulcro, se esfolava com pedras, enfim. Isso não pode ocorrer mais conosco. Aqueles que são de Cristo, mas que não lhe toca, porque o que está em nós é maior do que ele. Então o diabo não tem mais acesso à nossa vida, ao nosso espírito. Mas não somente os descrentes têm problema da alma. Nós também temos problema de alma, podemos ficar oprimidos. O que é opressão? A opressão é uma ação de Satanás que ele aperta a pessoa, ele comprime a pessoa. A pessoa fica debaixo de um fardo, debaixo de uma carga insuportável. Parece que toda a carga do mundo cai sobre ele, ele não consegue mexer-se. Ele fica como que numa camisa de força. Não é verdade? Mas tudo é no ser exterior. Tudo é alma e corpo. O espírito da pessoa que crente fica intocado. E existe a depressão. O diabo também trabalha contra os crentes para que eles sintam uma sensação de apatia, de falta de energia, uma inércia total, um sentimento de vazio, uma carência de afeto. Ele acha que nada, ninguém tem apreço, ninguém o ama, ninguém sente nenhum valor por ele. Então a pessoa cai numa tristeza, cai no desânimo. Então, como tratar dessas questões? Aí a ciência, os terapeutas, os psiquiatras, os psicólogos, eles entram tratando, procurando a causa daquilo, mas a cura está na palavra de Deus. A cura está na palavra. Está escrito que Deus enviou a sua palavra e fomos sarados. E ela nos livrou de tudo aquilo que é mortal. Então nós precisamos, muitas vezes, passar por uma diagnose pela mão de um técnico, um terapeuta, para ele saber o que está acontecendo conosco. Porque eles estudam a alma, a emoção, o sentimento, a vontade, eles pesquisam um pouco da lembrança, eles tentam avançar também para ver a imaginação, os pensamentos, onde a pessoa, às vezes, tem pessoa que quer ir além do tempo, além daquilo que ele pode ir. Isso deixa a pessoa pirada também. E tem pessoa que vive no passado, na lembrança das coisas que atormentam ainda. Isso traz, então, isso vindo para o tempo atual, traz transtorno. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que perto está o Senhor, reis que estão convosco, todos os dias da consumação do céu. E o cântico nós cantamos aqui, ainda não se ouviu, ainda não se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Não está escrito? Então, o nosso Deus, ele não apenas deseja o nosso bem, mas ele tem poder para nos fazer bem. Então, quando nós voltamos a nossa vida para ele, então nós temos a nossa cura, a nossa libertação. Mas a libertação, ela vem a nós por meio do Espírito de vida que está em Cristo Jesus, porque Deus habita no nosso espírito. Não está entendendo? A palavra diz: ou não sabeis que vós sois a casa de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. E quando nós chegamos lá em 2 Timóteo 4, versículo 22, está escrito: o Senhor seja com o vosso espírito. E essa presença de Deus no nosso espírito faz com que seja irradiado para todo o nosso ser, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo. Tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus tem. Amém? Deus é bom, Deus é misericordioso. E o que é que Deus tem? Deus tem a sua própria vida. Deus não diz que tem saúde para nós. A palavra de Deus diz que Deus veio para nós. E quem tem um filho tem a vida. Você está entendendo? A vida de Deus, a saúde de Deus, a riqueza de Deus, a unção de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, a visão de Deus, a audição de Deus, o braço de Deus, as pernas, tudo de Deus está em nós. E onde está a vida, não tem lugar para a morte. Mas eu não estou entendendo?
Então Jesus falou, vem para que tenham vida e vida com abundância. Essa vida com abundância é uma vida saudável, uma vida plena, que não tem como, por esforço, nenhum homem, nenhuma mulher alcançar isso. Tudo é pela fé. E nós temos que praticar isso. Isso é que é exercitar o espírito humano regenerado. Você tem que dizer para você mesmo, chegar diante do espelho, sentar na sua mesa, na beira da sua cama, e falar assim, Jesus Cristo vive em mim. Jesus Cristo é Deus. Ele veio para mim para que eu tivesse vida e vida com abundância. A saúde minha, o bem-estar meu não está na mão do médico, do psiquiatra, do psicólogo, não está nas caixinhas de remédio, embora você possa estar até tomando remédio, mas tudo está em Jesus. E Ele não está lá sentado no trono, não. Ele vive em mim. Isso é que é exercitar o Espírito. E isso é que é meditar. Você tem que ir falando essas palavras, porque a fé vem para ouvir. E ouvir o falar a palavra de Deus. E quando você vai falando a palavra de Deus então ela vai manifestando Deus no seu ser. E vai manifestando Deus também nos seus entornos, nos seus arredores. Você está entendendo o que é a lei do Espírito de vida? Então muitas vezes as pessoas fazem grande esforço e eles têm poucas conquistas. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí o apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu li Romanos 7, versículo 20 até o 25. Então, o apóstolo dizia que, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço. Então, se você faz alguma coisa e você diz que não é você que está fazendo, então tem que ser uma outra pessoa que está fazendo. Então ele está falando que era um pecado que habitava nele, havia uma lei que levava ele a fazer aquilo que ele não queria. Mas o homem tem envergadura de Paulo para escrever isso. Então Deus quer mostrar para nós que desde a queda de Adão até o último homem que vivia sobre a face da terra, vai haver esse dilema, vai haver essa dificuldade, quando nós queremos exercitar a nossa vontade, a nossa força, a nossa decisão de fazer alguma coisa certa e de deixar de fazer alguma coisa errada. Simplesmente nós não vamos conseguir. Simplesmente nós não vamos conseguir. O apóstolo fala, acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então é uma lei. Eu quero ir para a direita, mas tem uma lei que me arrasta para a esquerda. E essa lei, ela é mais forte do que eu. É uma lei que entrou na humanidade quando Adão pecou. Esta lei é o próprio Satanás. O pecado é o próprio diabo agindo na vida do homem e levando o homem à morte. Amém? Mas essa lei já não pode exercer mais nenhuma força contra nós, porque a palavra de Deus diz, já estou crucificado com Cristo. E o amor de Cristo nos constrange. Se um morreu, logo todos morreram. Você não conhece uma pessoa ou um cadáver que morre duas vezes. Então, nós morremos. Então, essa lei do pecado, ela não pode mais agir contra a nossa vida, porque nós já morremos, já estou crucificado com Cristo. E o que aconteceu quando Cristo foi crucificado? Ele continuou vivo ou ele morreu? Ele morreu. E nós, quando fomos crucificados com Ele, nós continuamos a viver ou morremos? Morremos juntamente com Ele. Amém? A palavra diz, se morremos com Cristo, certamente com Ele seremos glorificados. Amém? Então, irmãos, prestem bem atenção. Essa palavra, parece que eu estou brincando, falando uma coisa sem interesse. Enquanto nós não tivermos a consciência desse fato, nós vamos ficar lutando e pelejando. Isso é uma vida, é uma gangorra. Muitos que estão vivendo uma vida, é uma gangorra, para baixo e para cima. Ele não consegue ter desfrute, não consegue ter paz, não consegue ter alegria, porque o diabo está sempre acusando a gente. Mas a palavra diz que nenhuma condenação há. A palavra diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que nos justifica, foi Cristo quem morreu por nós, ou antes, quem ressuscitou?
Então ninguém mais pode levantar o bico contra a nossa vida. Por isso toda palavra falada contra nós não devemos falar contra ninguém, principalmente contra os crentes. Porque toda palavra que alguém falar contra você, ela já está condenada em juízo. Porque Jesus te justificou. Deus te justificou. Sendo, pois, justificado mediante a fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E o diabo às vezes joga um fardo, uma bagagem, uma carreta de coisas sobre a nossa vida, e os crentes andam arqueados, andam rezando assim, como se todo o peso do mundo estivesse sobre a vida deles, porque eles não conhecem a lei que rege a sua vida. Há uma lei que rege a sua vida. Fala assim, há uma lei. Há uma lei que rege a minha vida, a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Essa lei me livrou do pecado e da morte. Escute, preste bem atenção. Você receber favor de Deus por completo. Não é muito fácil ser pastor, não. Nossa, fazer o pastoreio, pedindo a Deus para me trazer a palavra e conceder você também a compreensão da palavra. A palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido é a... Tem alguma coisa depois do último? Não. Tem? Eu tenho os 10 dedos. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º é o último dedo. Tem algum outro dedo depois desse? Não. Então, digamos que esse dedo aqui fosse a morte. Então, Deus vem derrotando todas as coisas que estavam antes da morte. Isso aqui era a tristeza, a angústia, o câncer, a febre, a miséria, tudo que é ruim. O fracasso, a pobreza, o pecado, o orgulho. Deus vem derrotando tudo. E voltou à morte. Na cruz, Jesus derrotou a morte. Assim como os irmãos participam da carne e do sangue, também Jesus Cristo participou das mesmas coisas, você já sabia, da carne e do sangue, para que através da sua morte, ele destruísse aquele que tinha o poderio da morte, a saber, o diabo. Amém, então o diabo era o imperador da morte. E a palavra de Deus diz que Jesus o derrotou para livrar todos aqueles que estavam sujeitos à escravidão com medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Olha, o apóstolo Paulo escreveu: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o inferno o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Olha, preste bem atenção. O último inimigo a ser vencido era a morte. Jesus já venceu a morte. Então, olha bem, a tristeza está antes ou depois da morte? A morte é a última coisa. A tristeza é seu amigo ou seu inimigo? O câncer é seu amigo ou é seu inimigo? A diabetes é seu amigo ou seu inimigo? O problema cardíaco, o mexerico, a candonga, a difamação, a calúnia, o adultério, o roubo, Jesus já destruiu tudo isso. Como que você sabe que Jesus já destruiu? Porque o último inimigo que prevalecia contra você era a morte. Mas a palavra de Deus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Então o último inimigo que você tinha era a morte. Jesus já destruiu a morte. Olha, se ele destruiu a morte, por isso que a palavra diz: o que está em vós é maior do que aquilo que está. Todas as coisas do mundo, o mundo e tudo aquilo que ele produz é contra as nossas vidas. Mas Jesus já destruiu. Ele diz assim: é chegado o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Jesus fala assim: o príncipe deste mundo já está julgado. Lá em João 16, Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo, diz que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para meu Pai e não mais me vereis, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu não estou entendendo? Então por isso que ninguém mais pode te acusar, porque é derribado o acusador dos nossos irmãos. Olha, preste bem atenção.
conhecendo essas verdades, nos faz pessoas saudáveis, pessoas felizes, pessoas alegres, que o diabo tenta jogar fardo sobre a sua vida. Mas a pessoa que tinha pacto com o diabo, que tinha aliança, que tinha relação com ele morreu. Morreu. Você está entendendo? Então, digamos que um camarada associa com um bandido, com um criminoso, para cometer qualquer tipo de delito, para fazer qualquer uma obra perversa. Aí, a polícia está de cima daquela pessoa. Mas antes de encontrar o parceiro do malfeitor, aquela pessoa que era sócio do criminoso morre. Tem uma parada cardíaca, tem um problema qualquer, morre. Aí a polícia vai e prende o malfeitor. E fala, quem é o seu cúmplice? Era fulano de tal. Aí chega na casa de fulano de tal, quando baixa na porta, todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Nós vemos aqui que mora fulano de tal. Quem é esse cara? Nós temos um mandado de prisão contra ele. Então ele está aí no caixão ainda. Morreu. Então nós tínhamos um pacto, Adão fez um pacto com Satanás lá no jardim do Éden. Mas Adão morreu. Adão foi crucificado e morto com Jesus. Então, quando alguém vindica qualquer coisa contra a nossa vida, ele não pode achar. Por isso que a palavra de Deus fala em Romanos, no capítulo 6, diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Mas não, pessoa, o sujeito já está morto, sepultado, então não há como essa pessoa ser acusada, ser julgada por coisa nenhuma. Amém? Então, o saber essas coisas nos faz andar em liberdade. Mas isso só tem efeito sobre as pessoas regeneradas, as pessoas que nasceram de novo, as pessoas que nasceram da água do Espírito, as pessoas que mudaram de lei, da lei que rege o mundo natural, e ele agora passou para o mundo espiritual. O que é nascido da carne o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós vamos chegar no céu. O céu vai ser uma coisa assim meio muito mistério. Porque, por exemplo, tem uma mãe, gera vários filhos. E digamos que a mãe gerou 10 filhos. E 5 filhos daquela mãe receberam Jesus e foram para o céu. E 5 filhos daquela mãe foram para o lago de fogo. E digamos que aquela mãe vai para o céu. Chega lá no céu, ela vai ficar procurando os outros. Onde é que estão fulano? Onde é que estão betando? Não vai ver isso. Se o marido for para o céu e a mulher for para o inferno, ou vice-versa, chega lá não vai ver desespero. Onde é que está fulano? Onde é que está ciclano? Porque lá no céu não vai ter filho de fulana, nem filho de ciclano. Lá só estará no céu os filhos de Deus. Já parou para meditar sobre isso? É um negócio assim, você tem que pegar a palavra e meditar. Porque o que é nascido de Deus. Abre a palavra de Deus aí, em João, Evangelho de João. Olha essa palavra aí. João, acharam João aí? Quem achou, diga assim, achei. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1. Eu quero te persuadir espiritualmente a você entender a lei do Espírito. Eu vou ler aqui e depois vou te fazer uma pergunta. Eu gosto muito de fazer perguntas. Não espero que você responda não. Vou abrir a pergunta para você entender o pensamento de Deus. João 1,12. Mas todos quanto receberam, aqueles que creem no seu nome, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então lá no céu, escute, não vai ter nenhum ser que nasceu da vontade da carne, que nasceu da vontade do sangue, que nasceu da vontade do homem.
mas você vai ter pessoas nascidas da vontade de Deus. Porque, irmãos, olha para mim, senão seria uma desgraça, senhor. Você chegar lá procurar para aqueles entes queridos, você não vai ver os seus amigos, muitas pessoas lá. E você vai ver pessoas que você nunca viu aqui na terra, mas só vai estar lá as pessoas que foram geradas de novo. Aquelas pessoas que nasceram da água do Espírito, aquelas pessoas que nasceram do poder da ressurreição, aquelas pessoas que nasceram do poder incorruptível, que é a palavra de Deus, semente eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nós vamos avançar aqui um pouco mais. Então nós entendemos já que, segundo a lei interior, o apóstolo Paulo servia a lei de Deus. Mas a lei exterior ele servia, né, a lei do pecado. E nós vemos que muitas pessoas se obrigam. A religião, elas forçam as pessoas a tentar ser aquilo que elas não são. Elas tentam, elas se esforçam para amar, para fazer as obras beneficentes e para que elas sejam aceitas. E elas então procuram ter um comportamento, procuram apresentar uma correção de caráter e de postura, mas tudo é uma máscara. Porque qualquer deslize, a máscara cai, as pessoas então revelam aquilo que elas verdadeiramente são. Com relação a ser nova criatura, não há como fazer de conta, uma pessoa é ou não é. Deus foi muito claro, quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem, o Filho de Deus não tem a vida. Então não tem jeito de fazer de conta. Nós vamos fazer de conta em muitas coisas no mundo natural, mas no mundo dos Espíritos não tem jeito, porque é tudo processado segundo Deus. Muitas pessoas são obstinadamente, elas buscam ser o que elas não são, e o fracasso é total. Para tal, elas utilizam a sua própria vontade para controlar em si mesmo, a fim de tentar persuadir os outros que elas são o que na verdade não são. É máscara, é casca. E esse pecado tem sido o pecado que tem controlado o cristianismo. Quantas coisas aparentes a gente vê. Então, às vezes eu olho pessoas, eles falam coisas, fazem coisas. Eu não estou falando lá fora, estou falando dentro das congregações. E a palavra diz que eles vão enganando e sendo enganados. E muitas pessoas, muitos líderes e muitas pessoas também que estão seguindo homens, vão chegar diante de Deus e vão ter uma grande decepção, porque eles acham que eles vão também poder tapear Deus. Acham que vai ter um desviozinho, vai ter um atalhozinho para entrar. Mas para o céu só tem um caminho. Diz Jesus, eu sou o caminho. Não tem. Até tem um ditado aqui no mundo que diz, todo caminho leva a Roma, não diz? A Roma, qualquer caminho você pode chegar a Roma. Mas o céu, ninguém vem ao Pai senão por... Então não adianta a gente enganar os outros, fingir, fazer de conta, porque se o camarada está no caminho, ele tem o testemunho de Deus que ele está no caminho. Se o sujeito está fora do caminho, ele não tem o testemunho de que ele está no caminho. Nós não podemos julgar quem está no caminho e quem está fora do caminho. Quem está no caminho sabe que está no caminho. Quem não está no caminho também sabe que ele está fora do caminho. Porque o Senhor do caminho testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é o seu pastor, não é o seu pai, não é o seu marido, não é a sua mulher que diz que você é filho de Deus, não. É o Espírito de Deus dentro de você que testifica com você que você é filho de Deus. E nisso você tem descanso, porque é uma lei. É uma lei que governa a nossa vida. Muitos têm tentado ser um bom cristão, dessa maneira, difícil e impossível. Eles vivem de duplicidade por causa da religião. As pessoas tomam a sua própria força de vontade como força motriz de sua vida, em lugar de apropriarem-se do princípio que rege o viver cristão vitorioso, qual seja a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Fora disso é fracasso. Então, um peixe, você não precisa persuadir um peixe, você pode mergulhar até 10 metros de profundidade, não passa daí não, porque senão você vai afogar. O peixe jamais vai se afogar.
Você pode pegar um passarinho, se um pássarozinho tem uma horta lá. Tem uns passarinhos comendo a horta dele lá. Comendo lá a couve, o alface que ele planta, ele bota uma arapuca lá, na armadilha e pega um monte de pássaro. Aí pega aqueles pássaros, põe dentro de um balaio, dentro de um cesto, e sobe lá no alto edifício, e chega assim, eu vou jogar vocês tudo aqui para baixo. Aí abre o cesto, vira o cesto, cabeça para baixo, querendo matar os passarinhos, vai? Não, há uma lei que rege os pássaros vão sair, obrigado. Agora, se o homem quiser viver no fundo da água, não precisa de 10 metros de profundidade, não. Meio metro só é bastante para ele afogar. Se você pegar um sujeito e deixar uma água cair 3 metros de altura de cabeça, ele vai morrer também, não tem asas para voar. Para que ele voasse, a lei que rege a vida dele precisava ser mudada na lei que controla os pássaros. Ou para que ele vivesse no fundo da água, tinha que mudar a lei que governa a nossa vida. Nós temos que receber em nós uma mudança de natureza para peixe. Assim como um homem, para viver no mundo de Deus, a Bíblia diz que ele nos transportou do poderio das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ora, para viver no reino do Filho do amor de Deus, tem que receber uma mudança de natureza. Teve um homem que compareceu lá, e Jesus falou para ele: amigo, como entraste aqui? Não estão vestidos com vestes nupciais. Aquelas vestes nupciais é o próprio Cristo. A palavra diz que aquele que está batizado em Cristo, de Cristo vos revestisse. Gálatas 3, 26 e 27 fala isso. Então tinha um homem que tentou entrar lá no palácio de Deus sem estar vestido de Cristo. E o pai falou com ele assim, ele emudeceu. Então Deus falou com ele assim: no seu céu, amarrai de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores, onde há ranger de dente. Por quê? Porque aquele homem pertencia ao império das trevas e não podia estar no reino do Filho do seu amor. Para que esteja nesse lugar, a natureza precisa ser mudada. Porque as leis, as regras que regem esse universo é outra lei, é outra regra. E nós só podemos estar debaixo dessa regra não quando nós fazemos o bem ou deixando de fazer o mal, mas é quando nós cremos em Deus. Mas todo aquele que nele crê, todos que o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da vontade do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus, tem outra natureza. É nascido do Espírito. Então agora é uma lei, a lei do Espírito agora é que rege a nossa vida. Então essa lei, você não, digamos que a pessoa tem mania de falar mal do outro, é fofoqueiro. Ele é fofoqueiro ou fofoqueira. Então a pessoa fala assim: eu vou me policiar porque não quero mais falar mal de ninguém. Não adianta, ele pode falar de mim, de você, mas de repente ele vai achar-se falando de alguém. E ele não tem intenção, não quer. O bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. Porque o mal está sempre diante de mim. Mas quem é nova criatura, existe uma lei que controla a nossa maneira de ser. Essa lei, ela vai refrear a nossa linguagem, a nossa maneira de falar. Você não vai falar porque você não quer falar, mas que existe uma lei que te governa. O peixe não nada porque ele quer nadar, porque alguém lhe ensinou a nadar. Porque é uma lei que governa o peixe. Ninguém ensina o peixe a nadar. E ninguém ajuda uma pessoa, ou não é pela determinação da pessoa, que a pessoa não é uma pessoa tagarela, mas há um espírito. A palavra diz: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você não precisará fazer esforço para fazer coisa. O que você tem que fazer? Pela fé, entregar todo o seu viver a essa lei. Digamos que você tem uma necessidade no seu espírito, na sua alma,
no seu corpo, na sua família, ao invés de você aplicar o braço, a força, a determinação, tomar sérias decisões para ver as suas questões resolvidas, você simplesmente vai entregar-se àquele que pode todas as coisas, aquele que opera o querer e o efetuar. Nós muitas vezes temos vontade, temos desejo, queremos, mas nós não temos poder. Jesus, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Não é verdade? Os leprosos chegaram perto de Jesus e falaram com Jesus assim: se tu quiseres, tu pode nos purificar. Jesus imediatamente falou com eles assim: eu quero ser limpo. Então, os discípulos estavam ali perto de Jesus. Mas se aqueles leprosos falassem com os discípulos assim: se vocês quiserem, vocês podem me purificar. Os discípulos, muitos, se eles fossem sinceros, e eles tinham que ser porque Jesus estava perto dele, muitos discípulos falaram assim: nós queremos, mas continue leprosos, porque nós não podemos. Mas Jesus não somente quer o nosso êxito, o nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa felicidade, não apenas deseja, mas Ele tem poder para fazer isso. E Ele vive em nós. E quando nós então entendemos essas coisas, por uma lei que governa agora a nossa vida, se nós não estamos mais aqui nesse patamar, nós vivemos aqui, ó. Por isso que ela fala, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas de cima onde Cristo Jesus está. É nesse patamar, é nesse nível que nós nos encontramos. E as leis que regem esse nível são totalmente diferentes da lei que rege esse nível. Falar disso não é muito difícil, não. E praticar isso também não é muito difícil. Você apenas tem que voltar o seu espírito para a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, quando Deus trabalhou, o apóstolo Paulo, ele disse que o meu viver é Cristo. Então o apóstolo Paulo, depois de muita dificuldade no capítulo 7, ele agora não operava mais para fazer o bem nem para fazer o mal, para deixar de fazer o mal. Deus orienta, você não deve ser uma pessoa concentrada em fazer o bem, e nem uma pessoa também concentrada em não fazer o mal. Você deve ser uma pessoa que crê que o seu viver é Cristo, e que não mais vive você, mas é Cristo que vive. Quem vivia em nós antigamente era o primeiro Adão, certo? Falamos que de um só ele fez todas as criaturas que povoam todas as nações. Então nós estávamos no primeiro Adão. Era Adão e sua fraqueza que regia a nossa vida. Por um só homem entrou pecado na morte, e por um só homem entrou pecado no mundo, e com o pecado na morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa é a lei que regia a nossa vida. Mas quando nós nascemos de novo, o nosso viver não é mais o viver do primeiro Adão, mas é o viver do último Adão. E foi lido aqui nessa noite. Alguém que fez a oração aí da igreja local mundial, leu essa palavra em 1 Coríntios 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito que dá vida. É nesse ser que nós vivemos. Então, você não tem que estar preocupado em não falar mal de ninguém, ou de falar bem de muitas pessoas. Você não tem que preocupar em dar uma esmola, uma pessoa, de ir lá no hospital fazer uma visita, ou de impor a mão sobre uma pessoa doente e curá-la, ou de ressuscitar um morto. Isso não deve ser a sua preocupação. A sua preocupação deve ser viver Cristo. Amém? Viver Cristo. Cristo ia pela rua, as pessoas, a mulher tocava nele e falou: quem me tocou? Porque eu senti que de mim são virtude. Jesus falou assim: eu vou andando até a casa de Jairo, porque no meio do caminho eu vou curar uma mulher assim, e as pessoas vão ver quem eu sou, vou fazer o bem. Não, Jesus não tinha essa preocupação, não. Aquilo que ele ouvia de Deus, aquilo que o Pai falava, aquilo que o Espírito Santo guiava, era o que ele fazia.
Então Deus colocou o Espírito dele dentro de nós, para que nós possamos viver Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O operador de máquina está muito concentrado. Então, eu vou parar por aqui com os irmãos. Amém? No nome de Jesus Cristo. Eu espero que os irmãos tenham entendido agora um pouco mais a lei do Espírito. Eu quero bater, ainda vou voltar aqui. Amém? Então eu vou fazer uma pergunta. Você acha que é necessário ensinar um peixe a nadar? Não. É necessário ensinar um pássaro a voar? Não. Por quê? Porque tem uma lei que governa os peixes. Sim ou não? É a mesma lei que governa os pássaros? Não. Você levar, tirar um peixe da água, meia hora e morre. Se você botar um pássaro também dentro de uma bacia, meia hora e morre. Há uma lei que rege o homem natural. A lei do pecado. E qual é o prêmio? A morte. Mas há uma lei que rege a sua vida. A lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus, que nos conduz em vida. Agora, escute bem. Alguém precisa ensinar o peixe a nadar? Alguém precisa ensinar o pássaro a voar? Alguém precisa ensinar você a viver Cristo? Não. Quem foi que ensinou o apóstolo Paulo? Ele disse: o meu viver é Cristo. O que é nascido do Espírito é Espírito, que se une ao Senhor, torna-se um só. Você se torna um só Espírito. O Espírito que conhece, que sabe o que é certo, o que é errado. O Espírito de saúde, de alegria, de prosperidade, de realização, o que prevalece sobre o inferno, sobre a morte. Tornou-se um Espírito com o seu Espírito. Isso é muito grandioso, não é não? Isso, só um homem espiritual pode entender isso. Eu vou voltar novamente no peixe. Dá um exemplo, dá pra gente, vai ficar bem crente. Se ninguém precisa ensinar um peixe a nadar, porque ele tem uma natureza própria para viver na água. Se ninguém precisa